Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. 20 horas, 3 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos no nosso encontro semanal com o seu programa TV Bancários, abordando hoje sobre a situação dos negros no Brasil, no mercado de trabalho, principalmente nos bancos. Para isso, eu tenho a grata satisfação de receber aqui o nosso presidente, Eduardo Araújo. Boa noite, presidente. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. Pedir desculpa pelo atraso aí, que nós passamos o final de semana fazendo o planejamento estratégico do sindicato para o ano de 2016. E hoje à tarde nós estivemos com a diretoria, também fazendo alguns ajustes já sobre o final do ano. E amanhã a gente convida aí o pessoal aí que está na internet também para assistir o debate no sindicato, no Teatro dos Bancários. Né? Hoje temos novidades. E você também pode participar deste programa, basta enviar uma mensagem através do Linha Direta. Quer saber como? O Diego põe no ar agora. Para participar é muito fácil, basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. É isso aí, participe e fortaleça cada vez mais esse canal de comunicação TV Bancários. Presidente, o senhor falou há pouco sobre o evento Brasília Debate. Nós temos um VT para apresentar, não temos, Diego? Ok, põe no ar. O Sindicato dos Bancários promove no dia 24 de novembro, a partir das 19h30, mais uma edição do Brasília Debate. Dessa vez para discutir o processo de formação do país a partir da resistência dos negros. Estudiosos do assunto e personalidades do movimento negro participarão do evento, que será realizado no Teatro dos Bancários, localizado na 314-315 Sul. A entrada é gratuita. Acesse bancariosdf.com.br e saiba mais. É isso aí, realmente um evento imperdível. Presidente, nosso tempo aqui é limitado e curto. Vamos tentar, antes de eu abrir para as perguntas do público, eu vou lhe perguntar, o senhor é negro, eu também sou negro, o que é ser negro no Brasil? Olha, isso realmente é uma pergunta difícil da gente apresentar, porque os negros foram trazidos de forma violenta para o Brasil, né? Em qualquer situação que a gente pense em falar de ser negro, a gente tem que pensar que os negros foram trazidos como escravizados. E essa é uma condição que durou mais de 300 anos. E hoje, numa sociedade onde nós vimos aí uma série de ataques, né, à condição de ser negro, de ter o cabelo diferente, de ter a cor da pele diferente, de ter olhos diferentes, e aí você pode ser taxado com adjetivos nada qualificáveis para um ser humano. E nós não temos uma proteção legal que realmente coloque respeito, né, ao ser humano. Então, muitas das vezes, quando a pessoa tem um ato de racismo e você vai fazer uma denúncia, as pessoas ficam com raiva. Se a gente faz uma proposta de, pelo menos uma reparação daquilo que foram os 300 anos de escravidão no Brasil, as pessoas acham que você está fazendo racismo ao contrário. E se você vai à delegacia, ao invés de discutir racismo, é discutido uma injúria, né? Na verdade, é muito difícil participar numa sociedade onde você é maioria, mas no processo de ascensão social você está sempre de lado, né? E é engraçado que é um debate que eu sempre participo sobre essa que você falou, a questão da reparação histórica, um debate que eu sempre participo e falo muito que o negro não teve herança. As pessoas encaram muito o dia de hoje, mas o Brasil de mais de 500 anos de idade são mais de 350 anos de escravismo. Então você pega, enquanto de repente o branco estava na Europa estudando, o negro estava lá na senzala, estava no canavial, ou seja, o negro não teve herança. E é bem complicado, eu falo isso até como um pequeno empresário negro, que você chega ao banco para pegar um empréstimo, a primeira coisa que o gerente, o que você tem como garantia? Muitos empresários não têm, negros não têm garantia porque eles não tiveram herança. Tu pega o empresário, eu tenho aquela fazenda que foi do meu avô, que foi do meu tataravô, tal, e hoje está comigo. Então, eu acho que essa questão do resgate histórico é muito importante. Presidente, qual a realidade dos negros hoje nos bancos? Nós fizemos 2 levantamentos importantes, que foi o Censo da Diversidade, em função
da Convenção Nacional dos Bancários, ou seja, por acordo coletivo foram feitos 2 censos. Nós queríamos políticas mais agressivas nos bancos para poder ampliar essa participação dos negros, mas nós não temos isso. E só aproveitar aqui, né, nós temos aí, há poucos dias, comemorado 100 anos dos japoneses no Brasil, né? E os japoneses vieram com uma condição bem diferente da nossa. É só comparar essas duas realidades que aí você pode perceber que fomos tratados diferente e até hoje somos tratados de forma diferente. E os japoneses não vieram aqui como lavradores. Eles chegaram aqui e foram ensinados pelos negros a fazer aquilo que eles vieram fazer. Então, só para a gente colocar uma relação. E aí, hoje o negro no banco, principalmente banco privado, você não vê. Mas as estatísticas são gerais. Então, nós temos a RAIS e tem o censo de 2014, que foi o segundo censo. Segundo a RAIS aqui, no ano passado, o total de admitidos em bancos privados foi de 3,2% dos negros, né? Então, de 100% de pessoas, apenas 3% eram negros. 18,3% pardos e 75% eram brancos. Dos bancos públicos, o percentual de admissão foi de 4,1% pretos, 29,7% pardos e 63% brancos, que é uma disputa da própria questão, que não é intelectual, dá acesso aos instrumentos de educação, porque também negro em faculdade você vê agora, antes você não via com certeza quase nenhum, né? Agora você vê alguns. Você pega a Escola Paulista de Medicina de 1968, foi quando começou a Escola Paulista. Isso é um dado que está na internet, fácil de qualquer um pegar. Só de 1968 até hoje, somente 4 negros formaram lá, na Escola Paulista de Medicina. Estamos falando então de acessos. Então, se nós queremos igualdade de condições, também temos que ter uma igualdade de acesso, mas tratando de forma desigual, porque cada um tem um processo, né? E já no censo que a gente faz exclusivamente com os bancos, e aí o bancário ele vai lá e fala, né? A gente não tem um levantamento censitário, apenas está disponível o censo, mas a pessoa vai lá e se pronuncia. Se fosse censitário total, a gente teria que perguntar bancário por bancário. Mas daqueles que se pronunciaram, nós tivemos aí um aumento de 5% na participação dos negros em relação aos anos 2000, que seria o último censo foi em 2008, né? 6 anos depois, 2014, nós fizemos o segundo censo. Então, entre 2008 e 2014, aumentou 5% a participação de negros nos bancos. 81% dos bancários são brancos e 19% são negros, né? Numa sociedade onde tem mais de 50% de negros. Entre os negros, né, que aí se autodenominam, 16% são pardos e 2,3% são pretos, né? Então, aí também pode... Mas nenhum pardo deve se considerar branco, porque aí tem uma miscigenação. Então, a gente trabalha com uma bipolaridade, mas que tem as suas divisões internas, né? E deste total, apenas 2,3% são mulheres, né? Dos negros, apenas 2% dos negros são mulheres. Presidente, inclusive chegaram algumas perguntas aqui sobre a questão da mulher, mas eu vou te fazer primeiro a pergunta do Edilson Carlos. Ele pergunta se foi contemplada na convenção a questão das cotas na contratação de negros. Não teve avanço com os bancos, né? Nós temos aí uma regra agora para o executivo, né? Para emprego público, né? Então não é o ser funcionário público, existe uma diferença, mas o emprego público do Executivo Federal tem a cota de 20%. Nós já estamos aqui já nos 19%, né? Eu estava falando aqui, nós temos 81% brancos e 19% pretos. Se nós fizéssemos um pedido de cota, a gente já chegaria na cota dos 20%, então com mais 1% chegaria na cota. Então,
como a gente avançou um pouco, a gente aumentou 5%, era 14%, agora a gente chegou a 19%, a gente tem o pedido da cota, mas para os novos ingressos. Mas mesmo assim, se a gente pedisse de cada ingresso 20%, a gente ia reduzir a possibilidade. Então, a gente não trabalhou com a cota porque a gente está muito próximo e o ideal seria os 50%, que aí a gente teria um extrato da sociedade. E a ideia é que a gente procure qualificar melhor a população negra para poder ter acesso a esses meios de concurso e também de acesso aos bancos privados. Ok, presidente. Agora, falando sobre a questão da mulher, que o senhor citou esse dado aí, chegaram duas perguntas aqui, que eu vou tentar juntar as duas numa só. A primeira é da Assinoe Maia. Espero que eu tenha falado o seu nome correto. O Sindicato dos Bancários tem os dados do percentual de mulheres negras que trabalham em bancos? E o Danilo Cerqueira, ele faz quase um depoimento, né? Ainda tem desigualdade entre negros e não negros, onde os negros recebem menos que os não negros. E quando se fala em mulher negra, é pior, sofre dupla discriminação. Quando a gente vê o número da terceirização, essa população está entre os terceirizados. O que o sindicato faz para combater isso? Nós fizemos um processo, assim, a pergunta dele é bem difícil de executar, né? O que a gente faz é buscar, primeiro, conscientizar toda a população bancária, dos bancários, de que isso é de fato um processo discriminatório, porque alguns ainda acreditam que não há discriminação. Claro. Então a gente precisa avançar na consciência coletiva para que a gente possa atuar de forma sem restrições. No caso da mulher, que chega a 3% do todo o público... Se não ia pela pergunta, se tem os dados percentuais de mulheres negras que trabalham em bancos. 3%, de todo o coletivo de bancários, apenas 3% seriam mulheres negras. E as mulheres brancas também já são discriminadas, as mulheres negras têm essa dupla discriminação e já recebem bem abaixo da mulher, menos de 80% do que a mulher branca recebe. Porque justamente aí o companheiro, ele aponta, né? Se fosse um extrato social igual, né, tanto na terceirização quanto na empresa original, seria o mesmo nível de... E essa população está mais entre os terceirizados, presidente? Eu diria que 90% de terceirizados são negros. E aí a gente tem uma herança da defasagem de acesso à educação, que há pouco tempo é que tem cotas sociais e raciais em universidades, né, para gente ir para concurso público. Então a gente entende que esse processo vai demorar um pouco mais. No caso do sindicato, eu disse que nós estávamos fazendo planejamento, e dentro do planejamento nós estamos com um processo de uma proposta, que vai ser na Assembleia dia 9, votada, de um curso específico para a população negra e periférica, para que eles possam ser educados e até saberem como trabalhar em banco. Então, um curso de entender o que é um banco, claro, para que ele possa, ao apresentar um currículo, ele ter condições de ser aceito sem nenhuma restrição na questão educacional. Aí a gente passaria a ter um processo racista se eles não puderem concorrer à igualdade. Então, o que a gente vai trabalhar agora é um processo de estar observando essa população de risco e dar acesso à educação focada no acesso ao concurso e também aos bancos privados. Eu acho que isso quase responde uma pergunta aqui que chegou do Marcelo Maria. Vejo que, embora essa desigualdade tenha diminuído nos últimos 10 anos, ela continua bastante alta. Ele pergunta se existe alguma secretaria no sindicato específica para isso. Sim, nós criamos... Ele fala também que é militante. Obrigado aí, bem-vindo, né, a esse espaço, né? E a gente criou uma secretaria de combate à discriminação. A gente tinha uma proposta de estar desmembrando um coletivo de gênero, raça e orientação sexual que existia, né? A gente já criou a Secretaria de Mulheres e a Secretaria de Combate à Discriminação. E aí ela engloba qualquer discriminação. Mas os trabalhos prioritários dessa secretaria foram um apoio à população quilombola e também um apoio à atividade de capoeira para que a própria população
das cidades satélites ou da cidade do entorno tenham consciência daquela cultura, né, que é dos negros, e que elas tenham orgulho de ser negro. Ok, são 20h18, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, voltaremos no segundo bloco. Hoje o nosso tema é a situação dos negros no Brasil, no mercado de trabalho, principalmente no mercado dos bancos. Quem está aqui comigo é o presidente Eduardo Araújo, responderemos ao vivo a sua pergunta. Aproveite esse tempo e mande a sua pergunta, já voltaremos. Segue TV Bancária. O Sindicato dos Bancários promove no dia 24 de novembro, a partir das 19h30, mais uma edição do Brasília Debate. Dessa vez para discutir o processo de formação do país a partir da resistência dos negros. Estudiosos do assunto e personalidades do movimento negro participarão do evento, que será realizado no Teatro dos Bancários, localizado na 314-315 Sul. A entrada é gratuita. Acesse bancariosdf.com.br e saiba mais. O Sindicato dos Bancários promove no dia 24 de novembro, a partir das 19h30, mais uma edição do Brasília Debate. Dessa vez para discutir o processo de formação do país a partir da resistência dos negros. Estudiosos do assunto e personalidades do movimento negro participarão do evento, que será realizado no Teatro dos Bancários, localizado na 314-315 Sul. A entrada é gratuita. Acesse bancariosdf.com.br e saiba mais. Hoje eu quero apresentar para vocês a Black Week, que está acontecendo aqui na sede do Sindicato dos Bancários de Brasília, das 8h30 da manhã até as 17h30. É uma parceria com o seu negociador. Lembre-se sempre, antes de comprar qualquer produto, consulte o seu negociador. E agora eu vou mostrar alguns produtos aqui para vocês. São produtos com até 70% de desconto. E aqui você encontra artigos esportivos, chuteiras, bolas, camisetas do seu time, eletrodomésticos e diversos outros produtos. Quer ver só um exemplo? Camiseta do seu time, Corinthians, campeão do Campeonato Brasileiro esse ano. Tava de R$ 99,00, sai por R$ 50,00. Chuteira da Nike, que tava R$ 239,90, tá saindo por R$ 59,90. Sapatilha da Pirma, que tava de R$ 109,90, tá saindo por R$ 49,90. Temos também eletrodomésticos, essa panela de pressão da Electrolux, que tá de R$ 399 na loja, você leva ela por R$ 249,90. Tá com vontade de tomar um café? Essa cafeteira de R$ 499 tá saindo aqui por R$ 339,00. E aqui na Black Week você pode comprar e passar no seu cartão de crédito ou débito. Lembrando que é de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 17h30, aqui no Sindicato dos Bancários de Brasília. Produtos com até 70% de desconto você só encontra aqui na Black Week do Sindicato dos Bancários de Brasília, em parceria com seu negociador. Venha aproveitar! É isso aí, são 20h22, horário de verão, horário de Brasília. Seguindo ainda com o nosso programa TV Bancários, falando sobre a situação dos negros no Brasil, né, no mercado de trabalho, principalmente no mercado bancário, o Sindicato dos Bancários produziu um documentário sobre os quilombolas, que eu vou pedir por dia colocar um trechinho desse documentário e os comentários aqui do nosso presidente Eduardo Araújo. Põe no ar, Diego. Em 25 de setembro de 2015, a caravana de constatação da existência de quilombos na região centro-oeste e noroeste de Minas Gerais partiu da sede da Ordem dos Advogados do Brasil no estado, localizado em Belo Horizonte, rumo à cidade de Oliveira.
estamos na cidade de Oliveira, marco principal da família dos Boteiros, que fundaram as suas comunidades pela região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, partindo daqui levando seus escravos. E também reescravizando os escravos do antigo Quilombo do Ambrósio de Minas Gerais. A nossa rota será para buscar, vasculhar as origens dos negros. Estamos na cidade de Brejo Bonito, que é um distrito cruzeiro da Fortaleza, vendo a festa do Congado. É uma manifestação cultural que vem com os negros da África, onde nós temos aqui hoje a apresentação dos 20 ternos de Congado, cada um com a sua cultura tradicional, do Moçambique, do Congado, do Quatro-Pés, e tudo isso originários do negros das senzalas de Minas Gerais. Salve, salve negritude, negros de fibra, negros de atitude. É hora de ir em frente, cabeça erguida, mostrar que é gente, mostrar a que veio, não vacilar, deixar o sorriso negro a cada rosto estampar. Negros têm ginga no corpo e samba no pé, negritude de Mandela, negritude de Pelé. Negros têm arte, têm bravura, negritude de Zumbi, negritude de Zé Ventura. Mesmo quem tem pele branca, se com os olhos do coração enxergar, a negritude sempre encanta a todos que a causa abraçar. Negros adiante sem olhar pra trás, vencendo agora o racismo e o preconceito que um dia venceu o capataz. Muito legal, presidente. Que comentário o senhor tem a fazer desse documentário? Bom, é um pequeno trecho que nós constituímos aí uma equipe para ajudar na OAB Minas Gerais para poder seguir fazendo esse documentário. Ele vai ter um tempo de 20 minutos e quem falou foi o Ventura, que é o presidente da Confederação Nacional Quilombola, que a gente tem ajudado a organizar, porque há um processo de demarcação de terras quilombolas que não sai ainda do papel e a gente precisa avançar nisso antes que os latifundiários ou os poceiros e grandes fazendeiros tomem conta ou arrasem de fato essas terras, e a gente precisa fixar essa população também para manter as suas tradições, né? Gerar renda e emprego nos seus locais e não precisem vir para a cidade. Então a Confederação Nacional Quilombola é um dos braços que a gente está ajudando a organizar para que a gente possa apoiar essa população, que foi a população que deu muita força para que houvesse a abolição no Brasil, né? Ou seja, fez um processo de resistência muito grande. E a segunda braço é a OAB, que criou no ano passado a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, um processo que é escondido, né? Ou seja, a escravidão é apenas um trecho da nossa literatura histórica, que é como se o negro quisesse ser escravo, então passa muito superficialmente, e a OAB Nacional criou isso. Tem um pedido para que o Executivo Federal também abrace isso, como foi o caso do escravidão, o processo da Comissão da Verdade sobre a ditadura de 64, e no dia 2, então, esse documentário vai ser apresentado oficialmente, e é a primeira vez, na sessão de entrega do relatório parcial da Comissão Nacional da Verdade, e eu estou lá como um consultor da Comissão da Verdade, porque ela é constituída exclusivamente de advogados. E agora, na semana que vem, nós vamos ter
a Comissão da Verdade do Distrito Federal. Então tem a nacional e tem em cada estado a OAB indica pessoas da OAB local para fazer um processo de mapeamento do que, de como foi a origem da população negra, como ela se comportou, que ataques ela teve, claro, até para buscar uma reparação ou processamento de pessoas que se enriqueceram às custas da escravidão. Ok, presidente. Retornando aqui a nossa participação do público, são 20 horas, 29 minutos, horário de verão, horário de Brasília, algumas perguntas aqui, eu acho que não vou ter tempo de fazer todas. Mas chegou uma aqui do Edmilson Fernandes, que remete muito à pergunta que você respondeu do Marcelo Maria no primeiro bloco, que fala sobre a desigualdade, né? O Edmilson Fernandes, por que nos bancos a contratação dos negros é muito pequena e quando existe é para cargos que não há visibilidade? A gente viu uma pergunta aqui que eu pedi que guardasse o segredo do nome, você podia falar então já, tá. né? Isso. Embora a pessoa tenha se identificado, o presidente pediu para que não identificasse essa pessoa, ela só coloca que é bancária do Itaú e a discriminação ocorre não só nos setores internos, como também no atendimento externo. Já houve casos em que um cliente do banco chegou a dizer: eu prefiro não ser atendida a ter que ser atendida por um funcionário marrom. Na ocasião, meu colega entrou com processo contra o cliente. E ela pergunta se o sindicato conta com alguma central de denúncias. Primeiro, assim, nós criamos uma central de atendimento agora, para aprimorando esse processo de denúncia. Nós estamos evoluindo agora para uma ouvidoria, onde a gente consiga sistematizar adequadamente as denúncias e orientar as pessoas a fazerem qualquer denúncia de forma mais adequada, com provas, gerando provas. Então, aconteceu esse evento, ela presenciou o caso de uma pessoa que falou assim, não quero ser atendido por negro. O cliente não queria ser atendido por negro. Então, este é o principal motivo da gente não ter negro nos bancos. Os donos dos bancos não colocam os negros em função da sua clientela. Em tese, que eles preferem de ser classe A e B, né, porque dão mais rentabilidade para eles. E essa população tem esse ranço de não ser atendido por negro, por entender, achar até erradamente que é uma raça inferior, que não tem condições intelectuais de poder atender. E esse, para mim, é o principal motivo. Nós tivemos um caso que acompanhamos no Banco do Brasil também, ela falou de um caso do Itaú. Nós tivemos um caso do Banco do Brasil, onde a gerente da dependência falou para a gerente, que ia ser gerente de contas, olha, a população aqui do Lago Sul não gostaria de ser atendido por negro. Imagina, você lá, então você vai ser discriminada e não vou te colocar nessa gerência. Então, a gente pegou a gravação dessas conversas, então é importante as pessoas gravarem, claro. Ninguém é proibido de gerar provas sobre uma discriminação, então ela gravou, a gente levou isso para a Polícia Federal, levou para a direção do banco, houve uma movimentação interna para que os gestores do Banco do Brasil que estavam envolvidos respondessem. Eles disseram, não queria discriminá-la, mas realmente não podia. Só que a agência fica próximo de embaixadas de países negros. Imagina se os negros não teriam problema de ser atendidos por uma gerente. São clientes do Banco do Brasil, essas embaixadas, praticamente a maioria. Todas. E na Polícia Federal a gente não conseguiu evoluir para um processo de discriminação e que o banco pudesse utilizar de políticas internas de melhorar isso. A gente não vê nenhuma política dos bancos, nem de discutir racismo. O combate ao assédio sexual é horrível e o assédio moral ainda tem um pouco de evolução, mas a gente procura sempre estar forçando esse debate. E a questão de não ter negros, eu particularmente entendo que é em função dos bancos não quererem afastar os seus clientes. É um processo de gestão e a direção desses bancos teriam que ter uma política mais clara. Se a gente falar, porque eu não teve acesso, não. Se a gente colocar, a verdade é essa. É muito dura, mas você chega no banco e você não vê negros para te atender. Isso é verdade. Presidente, Sofia Matezalan. Isso. Comprovar o preconceito não é fácil, é algo velado. Ninguém vai dizer que você recebe menos ou não há... Ninguém vai dizer que você recebe menos ou não terá um melhor cargo por ser negro, mas os dados comprovam.
os dados dessa diferença entre salários foram abordados na última campanha salarial? Foram abordados, com certeza. Nós temos aí, no mínimo, os negros recebem em torno de 70% a 75% a menos que os brancos. Isso em mesmos cargos. As mulheres brancas e mulheres negras recebem menos e as mulheres negras recebem menos 60%. E sendo que elas ainda têm qualificação melhor do que vários homens, né? Tanto as mulheres negras quanto as brancas. E a estatística prova que há uma discriminação, que há um processo de segregação, mas a gente não evolui em função da própria posição dessas empresas, né? E a gente não tem como obrigar, claro. Não existe nenhuma legislação. Quanto ao processo de combate à discriminação, se a gente tivesse uma legislação bem mais pesada, porque quem sofre essa discriminação adoece, tem medo às vezes, pode criar síndrome do pânico. Desencadeia muitas coisas. Desencadeia muitas coisas. E aí a gente não tem como reparar financeiramente, mas a gente não consegue coibir porque as penas são brandas e se transforma em injúria e não em racismo, né? Ok. Presidente, 20 horas, 34 minutos, horário de verão, horário de Brasília, nós estamos encerrando o nosso programa. As suas considerações finais aqui para a câmera 1. O importante é que eu vou voltar a convidar para ir para o debate, a gente vai tentar transmitir ao vivo pela internet, só que o debate deve ter pelo menos 2 horas de duração, a gente vai estar divulgando também amanhã a partir das 19h30, o debate com o presidente da Comissão Nacional da Verdade, o professor de História, o professor Antônio, o Ventura, que é presidente da Confederação, e tem também uma convidada especial que participou de diversas atividades agora da Semana da Consciência Negra, trazendo um olhar sobre essa questão do racismo, né? E a gente vai manter esses documentos depois no sindicato e continuar fazendo o debate para que a gente não fique achando que não há racismo, que não há discriminação e que as coisas estão normais, são assim mesmo, né? Nós precisamos evoluir a nossa relação de ser humano. E a gente até pedir aí para adiantar, agora é que eu vou fazer uma pergunta. Claro. Né? Nós estamos preparando aí um documentário sobre suicídio. Eu ia falar sobre isso. E aí eu vou pedir para você responder, claro, que é uma das nossas pautas. Essa semana a TV Web está finalizando, é a produtora desse documentário, algo muito legal, muito valioso. Está finalizando essa semana, vamos passar para o sindicato e a bola é com vocês. Então, a gente vai abordar essa questão do suicídio em função de um trabalho que a gente está desenvolvendo de combate ao assédio moral. Então, nós vamos retomar a segunda fase da campanha. Claro. Nós vamos distribuir 5.000 pendrives com vídeos e algumas orientações sobre assédio moral, já a partir da semana que vem, e mais 10.000 spray anti-assédio moral, para a gente acabar com essa praga. Então, a gente falou sobre isso na semana passada. Nós finalizamos o debate na diretoria este final de semana e agora é envolver toda a população e os clientes também, que essas metas abusivas colocam o funcionário numa situação até de conflito com diversos clientes. Com certeza. São 20 horas e 37 minutos, estamos encerrando as nossas transmissões. Agradeço muito aqui a presença do nosso presidente Eduardo Araújo, a nossa equipe técnica, a assessoria do presidente aí por conta do Renato, mas principalmente a você que mandou a sua pergunta, que mandou a sua contribuição. Teremos um novo encontro marcado na próxima segunda-feira às 19 horas ao vivo aqui, direto à TV Bancários. Tenham todas uma ótima semana e aproveitem lá sexta-feira o Black Week do sindicato. Eu fui ano passado, gostei muito, estou voltando, fazendo a minha propaganda. Um abraço. Vou corrigir assim que na próxima segunda, dia 30, né, dia do evangélico, a gente vai manter o feriado. Vai ser... A gente deve fazer na terça. Tá, isso. Então na terça-feira. Assim, não é porque nós estamos trabalhando aqui. Normal. Então na terça-feira a TV Bancários é dia do evangélico, é feriado só para Brasília, né? E feriado bancário também. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima.